Oi, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre edição de poemas com exemplos de Se Você Cruzou Comigo nos Corredores do Colégio, você provavelmente está nesse livro da Emily Custódio, que eu trabalhei na edição. E é claro que essas dicas de edição de poemas podem ser aplicadas e adaptadas para outros tipos de textos também. O meu trabalho de edição no livro da Amy foi realmente de ajudar ela a melhorar esses poemas, ajudar ela nas decisões criativas e preparar ele da melhor maneira possível para ser publicado. Como editora freelancer, eu não tenho uma ampla experiência editando poemas, era muito só do que eu sabia editando os meus próprios poemas e também muito com aquele pensamento, né, que a gente tem de que poemas tem que ser aquilo que tu colocou no papel e que não precisa de edição, mas precisa. Para editar os poemas da Amy, eu até pesquisei um pouco sobre questões mais técnicas e um pouco sobre métrica, mas acabei decidindo junto com ela que eu iria estar editando de uma maneira mais intuitiva, realmente olhando para os aspectos do poema que podiam ser melhorados. Não ficar presa nas regras, mas também não passar por cima delas. Uma coisa mais crua, mas polida, né, para que pudesse trazer mais dessa vulnerabilidade dos poemas da Amy. O livro da Amy é uma coletânea de poemas que ela escreveu no tempo da escola, então a gente acompanha 3 anos da vida dela, né, dessa coisa de ser adolescente, de estar passando pelo ensino médio. E isso é algo muito importante para começar esse processo de edição, para a gente entender realmente o contexto da obra, o que cada um dos poemas estavam tentando contar. E essa é uma das primeiras dicas de edição, é realmente você saber o contexto da história que você está contando, o que você está transmitindo com aquele poema, os sentimentos, o que você quer que o leitor sinta, mesmo considerando que a gente não tem como controlar o sentimento das pessoas e que cada pessoa vai interpretar aquele poema de um jeito, é importante a gente saber o que a nossa arte significa pra gente. Então, qual que é a história, por menor que seja, que você está tentando contar com esse poema? E ajuda muito se perguntar isso durante a edição dos poemas, e não precisam ser respostas mega elaboradas, podem ser as mais simples possíveis. São realmente só perguntas e respostas para lhe ajudar a pensar sobre as coisas que você vai acrescentar, as coisas que você vai tirar. E dentro dessa questão do contexto, seja de uma coletânea de poemas ou de um só, é pensar no seu público. Para quem que são esses seus poemas? Quem são as pessoas que você acha que irão ler esses poemas? A gente quer, mas não é todo mundo que é o público da gente. Uma coisa que eu desafiei bastante a Amy a fazer foi trazer mais coisas visuais para os poemas, a imagem do sentimento. Um exemplo é o poema Blue Varsity Jacket, que começa super visual, esses 5 minutos que a gente tá ali com a personagem, sentindo toda a ansiedade dela e o calor. A sequência era menos visual e meio que tirava a gente daquele momento ali esperando com a personagem. Então eu pedi para que ela trouxesse mais coisas que fossem visuais para deixar a gente ali esperando com ela. E isso é algo bem legal para estar se perguntando quando você está editando os seus poemas e as suas histórias, é o quanto você pode deixar algo mais visual. O famoso mostrar e não contar. Às vezes é o detalhe de mostrar alguma coisa que faz toda a diferença, principalmente em poemas, eu acho. Mas isso também não quer dizer que você vai estar mostrando coisas o tempo inteiro. Está tudo bem só contar as coisas também. Outro exemplo é o poema Amor Próprio, que ele começava bastante visual e aí ia diminuindo a intensidade dele. Então, para aumentar a mensagem e o impacto final do poema, ela trabalhou um pouco mais nele. Eu acho que de todos os poemas do livro, esse foi o que teve a mudança mais radical. Ele era razoavelmente curto e quando eu pedi para ela trabalhar um pouco mais nele, ele voltou enorme. Algo que a gente conversou bastante também foi sobre a repetição de palavras, porque isso acaba acontecendo bastante em poemas. Repetições podem ser muito boas ou não funcionar muito bem, então vai depender muito de cada poema, de cada contexto, da história que está sendo contada ali e de como essa repetição está sendo usada. O que nós cuidamos no trabalho das repetições nos poemas da Amy foi realmente o impacto que a gente queria que cada uma dessas repetições tivessem. E a gente considerou também como ficaria o ritmo desse poema com cada uma das palavras repetidas. Por mais que isso depende muito de como cada pessoa lê o poema e as pausas que faz, né? E às vezes também o detalhe de um poema está aonde que tu faz a pausa, né? Um poema da Amy que é um exemplo disso é O Garoto de Papel, onde tinha muitas repetições da palavra ele. E aí então nós optamos em deixar apenas aqueles que eram necessários e que trariam impacto para a história sendo contada. Essa edição acabou dando uma cara nova para esse poema e até deixando ele muito mais claro e com um ritmo muito mais rápido também. Outras repetições que foram trabalhadas foram na questão de padrões dos poemas. O poema Amor Próprio de novo serve como exemplo aqui. A gente deu uma atenção especial para o começo de cada estrofe. O poema começa com ela falando eu te amo tanto, depois muda para injeto amor e depois repete de novo te amo tanto. Outro exemplo de repetição de padrão é no poema Sororidade.
2 estrofes começam com que tal e depois 4 estrofes começam com que tal pararmos. Então, de novo, repetições são muito boas e são bem-vindas. É só uma questão de você cuidar como que você está usando essa repetição e se ela está ajudando a contar a história do poema. Uma coisa que é muito importante no processo de edição, principalmente de um poema, é brincar um pouco com as possibilidades. Então, como eu acabei de comentar, né, brincar um pouco com as repetições, quem sabe tirar a repetição, quem sabe acrescentar, quem sabe criar um padrão. E se eu brincar um pouquinho com esse verso, deixar mais visual? E nesse momento de brincar um pouco com a edição do poema, valem muitas coisas. Mudar a ordem dos versos ou das palavras, pular ou cortar linhas e observar o quanto aquilo afeta o poema, porque você pode descobrir que ao omitir alguma coisa, muda o sentido ou que você precisa deixar algo mais claro, coisas que ficam melhores juntas ou separadas, aí brincar um pouco para ver se, né? Brincar um pouco também com a pontuação, às vezes uma vírgula ou colocar um ponto de exclamação ou tirar um ponto de exclamação. E desenvolver muito vocabulário, porque às vezes é uma palavra que muda tudo, que explica tudo ou que transmite melhor o que você quer falar. E às vezes é muito isso, é sobre achar a palavra certa. A Amy tinha um poema chamado Meu Nome Está para Alugar. E como ela usa o título dos poemas no final, fazendo parte, né, da narrativa contextual e do encerramento daquele poema, e ao ler esse título que ela tinha para o poema, não parecia trazer o impacto necessário. Era um poema que ele precisava desse fechamento forte. Então eu pedi para ela procurar por uma expressão mais forte, porque meu nome está para alugar não estava funcionando ali. Então ela mudou para reciclagem, e aí a gente conversou de que essa palavra remete a algo positivo. E não era sobre isso o poema, então tinha que achar outra palavra. E isso foi algo que a gente ficou pensando por bastante tempo e, na verdade, acabou sendo uma das últimas coisas que a gente decidiu. E aí eu sugeri para ela violação, porque trazia mais desse impacto e do que realmente o poema estava contando, e ela concordou que era realmente essa mensagem que ela queria passar. Então é importante a gente dar uma atenção para isso e ter paciência para achar a palavra que vai ser perfeita para o que a gente está querendo dizer. Outra coisa que pode ajudar muito na hora da edição, e essa é uma dica mais prática, é de usar cores. Usar uma cor para as palavras que você gosta, para as palavras que você não gosta, para as rimas que estão funcionando, para as rimas que você quer melhorar. E é muito importante lembrar de marcar as coisas que você gosta e as coisas que você acha que estão muito boas. Por mais que na hora da edição a gente geralmente está focando mais nas coisas que precisam ser melhor desenvolvidas e trabalhadas, é importante também a gente olhar para as coisas que estão funcionando. Porque às vezes a gente acha a solução para algo que a gente está tentando desenvolver nas coisas que a gente está vendo que está fazendo bem. E uma dica de ouro e que sempre funciona é você ler os seus poemas em voz alta. Nem que você precise gravar você lendo ou que você peça para outra pessoa ler para você, para que você ouça toda essa história sendo contada, as palavras que você está usando e como tudo se conecta. Ouvir o poema ajuda bastante, por mais que a gente sabe que não é todo mundo que vai ler da mesma maneira e que, né, as pessoas respiram diferente e fazem pausas diferentes. Então essas foram algumas dicas e algumas considerações para você fazer quando estiver aí editando seus poemas. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as edições de alguns poemas da Amy. E se vocês ficaram com um gostinho de quero mais, por favor conheçam o livro dela. Se você cruzou comigo nos corredores do colégio, você provavelmente está neste livro. No box da descrição está o link de compra da Amazon e se você compra através dele, você ajuda muito o Xícara Quente sem pagar nada mais por isso. E você também ajuda uma autora independente que tem aí uma coletânea de poemas incríveis. Se vocês têm perguntas ou dúvidas sobre edição de poemas ou edições de outras coisas, eu vou adorar responder, deixem aí nos comentários. Também comentem aí algum outro tipo de vídeo sobre edição que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu trabalho como editora freelancer e seria incrível poder ajudar vocês a contar suas histórias melhor. Muito obrigado por assistirem, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente caso vocês ainda não sejam inscritos, e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau!